Olá pessoal, mais um dia histórico para a W Viga. Isso mesmo, vamos começar a gravar o nosso podcast, feito especialmente para você, onde trataremos assuntos como saúde, veganismo, vegetarianismo, simpatizantes e tudo além do que você precisa saber sobre a causa. Vai ser um podcast super tranquilo, super saudável, porque a gente acredita que para tornar o mundo vegano precisa de amor e paz. E hoje quem está me acompanhando é a Fernanda, que é minha esposa. Exatamente. E hoje a gente está aqui com a nossa primeira convidada, nossa embaixadora, Raíra. Olá a todos, que privilégio estar aqui com vocês, gente. Queria muito agradecer, não só por hoje, né, mas por tudo que vocês vêm fazendo comigo e com a minha carreira de atleta há um ano. É uma felicidade incrível toda vez que eu conto para as pessoas que eu tenho vocês na minha vida, comigo, realizando os meus sonhos. E eu tenho certeza que é só o nosso começo. Obrigada mesmo por essa oportunidade. Vamos deixar fluir essa conversa gostosa aqui. Legal, Bora lá. Obrigado por você ter vindo participar. A gente tem um grande carinho por você, pela sua dedicação. A minha primeira pergunta é: Raíra, Raira ou Rara? Né? O meu nome da minha certidão de nascimento é Raíra, né? Parece super difícil, mas é R-A-I-R-A. Eu sou conhecida nas redes como Rara, por apelidos de amigas de infância mesmo. Eu sempre fui a mais diferente, assim, da minha turma de escola, amiga do prédio. Então, de Raíra veio Rara, né? De raridade. E eu levei isso pro Instagram, até porque eu acho que eu sou a única realmente atleta vegana de fisiculturismo no Brasil. E nas redes é Rara, né? Para amigos e conhecidos é Raira, mas pros íntimos é o meu nome mesmo, é Raíra. Legal. Perguntinha, Fê? Temos várias, né? Vamos lá. Você teve alguma inspiração para você entrar nesse mundo do atletismo, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim, na verdade eu tive muita coisa me inspirando, né? Eu não posso dizer que teve uma pessoa exclusiva, assim, alguém único que me inspirou a entrar no mundo do esporte, do fisiculturismo. O que mais me incentivou a entrar nessa vida foi o bullying que eu sofri quando eu me tornei vegana e o fato de que eu conversar com as pessoas, eu compartilhar vídeos, informações, não adiantava nada para a maioria delas. E eu entendi que, literalmente, só ficando de biquíni que elas iam me dar atenção, né? Então, eu resolvi virar atleta de fisiculturismo para atrair a atenção das pessoas e fazer o que vocês, como empresa, né, fazem também, que é propagar o veganismo e a incrível possibilidade de ter massa muscular, saúde, paz, num estilo de vida vegano. Então, a minha inspiração real é, tipo, a minha vontade de fazer ativismo. Foi por isso que eu me tornei atleta. Legal. Então, você se tornou primeiro vegetariana ou vegana? Eu fiquei vegetariana, assim, um mês, né? A minha transição, ela foi bem rápida. Eu assisti o primeiro documentário, não aguentei, já assisti o segundo, já assisti o terceiro. Em uma semana eu já tinha assistido todos. Tava completamente passando por aquela fase de, meu Deus, o mundo é completamente outro, preciso sair dessa bolha e levar as pessoas comigo. Então, eu fiquei um mês vegetariana, mas, assim, peguei nojo de ovo, nojo de leite, não conseguia olhar. Então, eu fiquei vegetariana um mês e já fui pro veganismo, né? Tive poucas recaídas no meu primeiro ano como vegana. De ir em casa de vó, ela fazia uma torta de legumes pra mim, né? E aí eu falava, tá bom, e comer porque é de legumes, mas depois ela me fala, então tinha ovo. Então, assim, eu já meio que me tornei vegana de cara, né? Mas acho que como todo mundo, é um processo difícil, lento, que requer muita, né, muita disciplina, muita coragem. Então, eu fiquei esse mês, comi ovo umas 2, 3 vezes, né, por querer mesmo. Depois comi ovo umas 2 vezes sem querer. E desde então, que eu saiba, eu não comi nunca mais nada de origem animal. Mas foi uma transição rápida, perto do que eu vejo por aí. Então, você começou primeiro com o veganismo e depois você foi ser atleta. Isso. Quando eu me tornei vegana, eu já treinava há 6 anos. Eu já tinha muita massa muscular, já tinha um corpo de atleta. Se eu quisesse competir, era só ajustar uma coisa ou outra. E aí eu virei vegana, né? E eu já trabalhava numa academia com muitos atletas de fisiculturismo que treinavam lá. E os próprios atletas da academia e o dono da academia olhavam o meu corpo e não acreditavam que eu tinha virado vegana. Eu falei, meu, você tá disposta a perder tudo isso que você conquistou? Sério? 6 anos de treino pra jogar tudo no lixo? Aí eu olhei assim e falei, não, não vou fazer isso, né? E aí, por causa dessa desinformação, eu resolvi
virar atleta. Então, foi, sim, primeiro o veganismo, depois o fisiculturismo. Entendi. Vamos lá. Qual que foi a sua maior dificuldade em se tornar vegana? Assim, foi a comida, foi a dificuldade de você encontrar alimento, supermercado? Em relação à comida, eu sempre falo que eu não tive dificuldade nenhuma, né? O mais difícil da minha transição vegana foi lidar com a ignorância da sociedade. Isso que eu ia te perguntar, o julgamento. Muitas pessoas julgaram nessa sua transição? Muitas pessoas julgaram, fizeram piadas, né? Eu cheguei a me demitir dessa academia que eu trabalhava, eu precisava muito daquele emprego. Mas o dono, ele chegava, assim, quando eu tava trabalhando, e ele via que tinha atletas treinando, ele chamava os atletas, assim, gritando mesmo pra todo mundo olhar pra mim. Falava, ela acha que vai ficar forte comendo alface. E, tipo, constrangimento total. No grupo de funcionários da empresa, mandava piadinha de veganismo me zoando. Então, eu tive que me demitir pela ignorância do dono da academia, né? Porque eu não estava aguentando as piadinhas, as críticas. Então, o lado de lidar com a ignorância da sociedade, né? Com a desinformação, foi incontavelmente mais difícil do que a comida em si, né? Isso aconteceu bastante com a gente também, né? Quando a gente decidiu, porque a nossa transição também ela foi muito rápida e foi direto pro veganismo. A gente não passou por aquele processo de ir tirando aos poucos, né? Mas o pior momento foi lidar com algumas pessoas, né? Com a ignorância. Sim. E eu acho que é a parte mais difícil para quem se torna vegano, não é a alimentação. Não é. A alimentação é a parte mais fácil, né? É mesmo porque eu faço jiu-jitsu muitos anos, né? E querendo ou não, jiu-jitsu ainda é aquele esporte um pouco machista, apesar que tá mudando bastante. E aí chegava na academia e falava pro pessoal, nossa, parei de comer carne. Ah, você não vai conseguir mais lutar, você não vai conseguir fazer mais nada. Mas enfim, é uma coisa que até os nossos parentes, eles se assustam, né? Porque querendo ou não, eu comia bastante carne. E aí... Eu também. Eu comia 15 ovos por dia. Caramba. Mais meio quilo de frango. Mais 2 doses de whey, mais albumina, que é a proteína, é como se fosse o whey do ovo, né? E eu mudei. A minha família, primeiro, não aceitava que eu comia tanta proteína animal, achava um absurdo. Eu tava no 9º ano da escola, nem tinha chegado no ensino médio ainda. Meu lanche da escola, da minha lancheira, era ovo cozido, batata doce, brócolis. Eu abria na sala mesmo, nem esperava a hora do recreio. Dava a hora de comer, eu comia. E dessa vida radical, maromba mesmo, ovo, frango, batata doce, eu fui pro veganismo. Então, a minha família, assim, não, agora eu te interno. Agora, não, né, você passou dos limites. Tanto que no meu aniversário de 18 anos, a minha mãe perguntou, você quer uma viagem? Você quer CNH? O que você quer? Eu falei, não, eu quero 1h30 do seu tempo. Pra você sentar ali no sofá e assistir um documentário comigo. É tudo que eu quero. Olha que demais. Aí ela olhou assim, tá bom, vamos lá. Aí eu coloquei o What the Health, que não mostra violência, porque se fosse violência, ela não ia querer ver, né? Se fosse sobre o planeta Terra, eu já sei. Então eu falei, não, vem aqui ver o que tá causando com a saúde das pessoas. Peguei assim no pesado, né? E aí, desse dia em diante, minha mãe nunca mais comeu carne. Nenhum tipo. Não posso dizer que ela é vegetariana ou vegana, porque... No meio do caminho, ela acaba comendo, às vezes, peixe, um camarão, né? Uma empadinha de camarão, um negócio de casquinha de siri. Mas reduziu. Mas, assim, nunca mais encostou em presunto. Ela era viciada em presunto, queijo, frios de todo tipo, né? Minha família é português de Portugal, então, muito queijo, salame. E ela nunca mais comeu nada. E ela hoje fala isso com o maior orgulho, né? Ai, minha filha de 18 anos me pediu 1h30 do meu tempo e eu não como mais carne. Ela adora, mas no começo foi muito difícil. Mas isso que eu acho que é muito legal. Como você consegue impactar a vida das pessoas que estão ao seu redor, né? Meu pai também diminuiu o consumo de carne, minhas irmãs, minha mãe. E isso é muito legal. Por mais que a pessoa não para de comer carne, ela diminui. Sim. Querendo ou não, é uma luz no fim do túnel, né? Se a gente parar pra pensar no resultado final, né? Eu acho que, se, por exemplo... 500 mil pessoas diminuírem, se a gente conseguir fazer 500 mil pessoas diminuírem drasticamente, é muito melhor do que a gente veganizar 1.000, veganizar 2.000, né? Porque essas 500 mil vão parar, mas vão estar levando para mais pessoas também, né? Agora, eu acho que eu já peguei e tentei canalizar muito a minha energia em veganizar as pessoas rápido, sabe? Mostrar todas as informações de uma vez, assim, pá, senta aqui, olha esse vídeo, isso. Pra ver se naquela hora a pessoa fala, nossa, eu vou virar vegano. Aí eu entendi que isso é um trabalho que
pode até dar certo, mas requer muito desgaste meu, da minha parte, muita energia, do que, por exemplo, eu compartilhar minha vida para milhares de pessoas na internet, assim, né, incentivando a diminuir, porque eu acho que é um caminho mais natural. No Instagram, quando eu já chegava com arrasta pra cima vídeo de sofrimento, arrasta pra cima vídeo de morte, as pessoas não veem. Não veem, e eu acho que a comunicação não violenta, ela acaba atingindo mais as pessoas, né? Com certeza. Acaba sensibilizando um pouco mais as pessoas. Porque isso aconteceu muito comigo no começo. Porque você se torna vegana e você quer atingir todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. E não é isso que acontece. Não. E você acaba se decepcionando. Você né? espelha as pessoas, em vez de atrair. Você espelha as pessoas. Se afasta, eu afastei muita gente. Eu acho que o lado ativista ele é muito importante, né? Porque o ativismo ele tem aquela sensação de impacto, então os ativistas são muito importantes. Mas a gente percebe que uma nova leva de veganos, vegetarianos, estão tentando passar mensagens mais positivas, que são mensagens que eu acho que aderem mais a pessoa que está do outro lado. Ela acaba analisando com mais calma e com mais paciência as informações que você acaba passando, mesmo que meio sem querer, que nem tem churrasco na casa da mãe dela, tem churrasco na casa do meu pai, não é que a gente não vai confraternizar porque eles estão fazendo churrasco. A gente leva a nossa comida, leva a nossa churrasqueira, faz. E é muito engraçado, que eles acabam comendo mais Toda o nossa nosso do que o deles. Então, ali naquele churrasco, você também já ajudou um pouquinho. Já. É uma ótima oportunidade, né? De mostrar. E eu reparo muito isso no fisiculturismo também, porque a gente sabe que o veganismo, ele tá crescendo, assim, absurdos no mundo inteiro. Vi uma matéria que na Alemanha, no primeiro semestre de 2021, o veganismo na Alemanha cresceu algo em torno de 600%. Muito. E, ao mesmo tempo, outra coisa que está crescendo muito no mundo inteiro é o fisiculturismo. Países que, tipo, até então não tinham nem academia, agora tem campeonatos, sabe? As empresas estão cada vez mais percebendo que patrocinar um atleta é um caminho, assim, muito bom para o sucesso, né? E no fisiculturismo, que nem... Qual que é o sonho de todo atleta? Ganhar o cartão profissional para competir em campeonatos que valem dinheiro, né? E tem até um campeonato em Las Vegas que a premiação é $500 mil. Caramba. Nossa. Esse é o meu foco, ir para Las Vegas no Olímpia e ganhar $500 mil. Brincadeira essa parte, né? No fisiculturismo... Dá pra gastar tudo em Las Vegas, $500 mil se você ganhar. No mesmo dia. No mesmo dia. E é o maior campeonato da história, né? E assim... Pelo que eu saiba, não existe nenhuma vegana que já pisou nesse palco. E existe há mais de 40 anos esse campeonato. E tem bastante atletas veganas de fisiculturismo? Não, no Brasil... No mundo, por exemplo? No mundo, até que tá crescendo muito. Né? Lá fora, sim. Até depois do documentário que o Arnold Schwarzenegger fez, a Dieta de Gladiadores, depois disso, aí deu mais bom ainda. No Brasil, o que acontece? É tudo mais manipulado ainda. No Brasil, a indústria agropecuária, ela... Não sei nem se eu posso falar isso aqui, gente. Pode, se não puder, depois a lógico, gente corta. Não, pode. Ela paga o sistema de educação, né? O Ministério da Educação, o MEC, para nas informações atualizadas não serem passadas em sala de aula. Eu fiz 1 ano de nutrição, escutava da professora assim, não, porque se você não toma leite e derivados, você vai ter osteoporose. Eu chegava com um artigo, compro vários, né? Falando, professor, então... Tá errado. Isso que você falou agora para 60 pessoas em sala de aula que vai cair na prova é mentira. Não é porque eu sou vegetariana que eu vou ter osteoporose. Olha aqui, esse artigo aqui. Eu sei. Mas eu não posso falar. Por causa do MEC. Quantas vezes eu não fui pra coordenadora da faculdade, né? A coordenadora de nutrição, porque eu tentei mostrar na sala de aula pra professora. Não tem ferro só na carne não, professora. Desculpa, né? Eu consigo muito ferro dos vegetais também. Elas me mandavam pra coordenadora. Aí eu falava, gente, eu só, né, eu quero mostrar o que eu sei. A gente sabe tudo isso. Tudo isso que você sabe, a gente também sabe, mas a gente não pode falar. Eu sinto muito. Aí eu tranquei a faculdade. E como que você você foi uma autodidata quando você virou vegana? Sim. Porque assim, eu e a Fernanda, a segunda vez que a gente tinha tentado ser vegana, uns 7 anos atrás. E depois, há 3 anos que a gente foi, e eu peguei e falei pra Fernanda, não, vamos um nutricionista para que ele possa nos dar base. Mesmo sendo farmacêutico, a Fernanda farmacêutica, a gente falou, não, vamos procurar um nutricionista. E nesse nutricionista ele virou e falou assim, não,
Você não pode parar de comer carne assim de um dia pro outro. Você tem que ir aos poucos. Aí eu falei, não, vamos embora. Não era nem pra ter começado a Não, comer. O meu cardápio tinha uns 7 ovos por dia. Eu falei, mas eu acho que você não entendeu que eu não como nada de origem animal. Não, mas o ovo você tem que comer. Então é complicado porque às vezes até os próprios profissionais da saúde não entendem a sua escolha, né? E acaba dificultando o processo de algumas pessoas que às vezes precisam dessa orientação um pouco mais pontual, né? É muito E aí triste. você foi uma autodidata. Você chegou, começou a pesquisar, Isso. viu os estudos, como que foi isso? Na época, eu trabalhava naquela academia, né? Que depois eu me demiti porque eu não aguentei. E na academia, eu tinha, assim, eu trabalhava 8 horas por dia em pé no computador. E eu podia usar o computador pra fazer o que eu quisesse. Ficar no Facebook ou estudar. Então, daí eu virei vegana, eu ia com sede, tipo, de ir pro trabalho, só pra ficar lá no computador, lendo, pesquisando, assistindo vídeo, trabalhando junto, né? Mas ali o tempo inteiro estudando, e eu só conseguia pensar, por que eu não descobri tudo isso antes? Né? Que perda de tempo foi essa desinformação pra minha vida. E, inclusive, esse lance que a gente tá falando dos profissionais desatualizados, né? Teve uma polêmica essa semana com uma família de vegetarianos, não eram nem veganos. Não sei se vocês viram. Eu vi. A pediatra falou que era um crime Sim. não dar carne pro bebê. Sim. Gente, o meu filho é vegano desde a concepção, literalmente, né? Eu juro, qualquer pessoa que ficar perto dele vê e fala, gente, esse bebê não para um minuto. Ele tem energia de sobra, inteligência de sobra. A pediatra dele, inclusive, é vegana também, a doutora Bianca Mello. E eu conheci Passa ela... o contato dela pra gente depois. Eu vou até anotar passo. aqui. Eu conheci ela no VegFest, ela dando uma palestra justamente sobre isso, é a pediatria no veganismo, né? Ou veganismo na pediatria. E foi ali que eu tava grávida, eu vi, nossa, ela vai ser a pediatra do meu filho. Deixei de gastar com muita coisa só pra meu filho ter investir. 3 consultas com ela nos 6 primeiros meses de vida, pra eu ter certeza que eu não tava louca, né? Que não ia causar nenhum problema pro meu filho. Até porque a gente sabe, né? As informações. Mas quando envolve o seu filho, você quer ter muita certeza que aquilo vai ser o melhor Sim, pra lógico. ele. Então, assim... Nunca imaginei que eu fosse gastar algo desse tipo numa consulta com uma pediatra. Ela é também pediatra do filho do Alok, do filho do Sorocaba, do cantor. Então, assim, ela é muito boa e ela me passou uma tranquilidade. Falou, não Mas só o filho pode... deles também são vegetarianos? Ou Não, Passa mas por... vão nela porque sabem que ela é uma das melhores do Brasil. Entendi. Olha que A legal. Bianca Mello. E ela foi mãe agora também. O filho dela vai ser vegano, né? E, assim, ela me falou... Não só dá pro seu filho ser vegano, como é o melhor pra ele, fica tranquila. Outra coisa, todos nós nascemos vegetarianos. A gente não nasceu comendo carne, né? Quer dizer, as pessoas colocam a carne na nossa alimentação porque elas querem, mas todos nós Exato. nascemos vegetarianos. Porque o que a gente consegue comer quando a gente tá, né, quando a gente é bebê? O que já vem pronto da natureza. Frutas, alguns legumes, O verduras. leite materno, O leite né? materno. Imagina quando que na natureza um bebê ia matar um animal, grelhar a carne, separar osso, tripa, sangue. Não cabe, gente, para um bebê, cabe. muito menos para um adulto. Eu mesmo sendo adulta não tenho um psicológico para chegar no animal, matar, separar ele e comer. Eu já não me enquadro como carnívora por isso. E acontece muito quando você sai com seu filho, as pessoas oferecerem um alimento, por exemplo, um doce que contém leite. Minha própria família. Eu olho e falo, ainda não é a hora. Quando ele olhar e falar, eu quero comer, Você intervém, né? eu falo, filho, se você quer comer, tá bom. Então vem ver de onde que tá vindo. Enquanto ele não falar, eu quero, ele vai comer o que a mãe deixar, autorizar. Né? É muito complicado, porque uma vez ele ficou com a minha mãe e ele chegou com cheiro de McDonald's em casa. Juro, eu olhei pra ela e falei, mãe, que cheiro é esse? Aí fez uma batatinha. Aí eu falei, tá bom. Então, assim, é muito complicado essa questão do ao redor, né? Até mesmo agora que essa semana que ele não tá comigo, eu tento nem pensar. Mas você sabe que eu acho isso bem, bem estranho? Porque assim, imagina uma criança que come carne. A mãe não dá doce toda hora, a mãe não dá McDonald's toda hora. Então é uma opção da mãe não dar esses alimentos toda hora. Porque quando não é para dar carne, a pessoa quer dar carne, né? Por exemplo, Exato. sua mãe ou o pai da criança. Respeita essa primeira fase, né? Pra depois decidir. E outra coisa, quando você fala que o seu filho é vegano, as pessoas se assustam. Muito. As pessoas falam, nossa,
É como se eu estivesse falando, não, meu filho é um alienígena. Aí elas escutam isso, eu tenho essa impressão. Que elas olham assim, olham pro Vini, olham pra mim, tem certeza. Eu falo, tenho. Não, mas a gente, é que esse ano de 2020, 2021, a gente não participou de feiras devido à pandemia, né? Mas nas feiras que a gente participava, muitas crianças, adolescentes, vinham até nós e falavam, conversa com a minha mãe, pede pra ela deixar eu parar de comer carne. Eu não gosto de leite, não me faz bem leite. Né? Então, Nossa, sim. eu acho que as crianças, os adolescentes, eles já estão meio que apertando aquele botãozinho, assim, virando a chave, né? Tem muita criança. Uma das famílias que eu conheço, lá de Santos, uma família inteira vegana. A mãe, o marido, né, que agora é ex-marido, e os 2 filhos. A família inteira é vegana porque o menino, quando tinha 6 anos, ajoelhou no pé da mãe e falou, por favor, eu te imploro, não me dá mais animal morto pra eu comer. Com 6 anos de idade, ele implorou pra mãe dele não dar mais animal morto pra ele comer, porque ele não vai mais comer nenhum animalzinho. Aí a mãe assustou e começou a ir atrás de informação. Hoje a família inteira é vegana. E assim, veganos ativistas, a mãe, o pai, eles eram, tipo, família tradicional, churrasco todo domingo, sabe? Por causa dessa luz que já veio na criança, assim, veganizou todo mundo. E eu acredito que com o Vini vai ser muito parecido, né? O Vini já nasceu, assim, numa era pandêmica. Já nasceu O Vini nasceu exatamente no dia que foi decretado pandemia. Tava todo mundo em pânico, todo mundo, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu indo fazer uma cesárea no hospital, assim. Ele já nasceu num momento de revolução. Eu vou falar, você nasceu numa pandemia, sabe por quê? Porque o ser humano come animais. Se não comesse, talvez não tivesse pandemias muito feias. Então, o que a gente sofreu quando você nasceu foi por causa de uma pandemia que tem como raiz do problema exploração animal. Eu vou falar pra ele. Passei por coisas com você bebê, né? Que eu não desejo pra mulher nenhuma. Eu fui vacinar o meu filho, vacinas sérias, sarampo, essas coisas. Que tem que tomar com 3, 4 meses. Não conseguia. Chegava no postinho e mandava voltar, porque tava tendo teste de Covid, muita gente com Covid positivo, não era lugar para um recém-nascido. Mas eu preciso vacinar meu filho contra essas doenças. Sinto muito, não tenho o que fazer. Então, assim, já vou explicar para ele que o caos todo que eu passei no meu puerpério foi por causa de uma pandemia, com a raiz do problema sendo exploração animal. Então, eu acho que na cabeça dele já vai ser mais fácil do que outras crianças também assimilar tudo, né? Vamos lá, questões polêmicas, já que você tocou de vacina. Você acha que vegano tem que tomar vacina, sim ou não, e por quê? Eu acho que, assim, o ser humano tem que começar a pensar no coletivo, né? Como vegana, eu vou tomar vacina porque eu penso no coletivo. Se eu falasse eu não vou tomar vacina, eu ia estar pensando somente nos animais que estão envolvidos no teste da vacina, né? É uma decisão, no meu ponto de vista, um pouco egoísta, porque eu parei de olhar para os outros seres humanos que podem ser atingidos se, por exemplo, muita gente não tomar vacina, pensando nesse ponto de vista dos testes dos animais, né? Eu não gosto muito de julgar quem é contra a vacina. A minha posição é que a gente tem que pensar no coletivo. Não dá pra tomar uma atitude tão séria, pensando só nos animais envolvidos no teste, esquecer o que está acontecendo com o mundo. Com todo, né? É triste eles usarem os animais pra vacinar? Mas é mais triste ainda a gente ver todo esse caos acontecendo nos hospitais, né? O caos que eu passei com meu filho bebê por causa da pandemia. Então, quando a gente conseguir dar um fim nisso, vai ser melhor até pro veganismo, né? Eu acho que mais pessoas vão ver que uma saúde, uma imunidade alta é a principal prevenção de pandemias e que isso está relacionado com uma alimentação vegetariana estrita. O que você acha sobre isso, Fernanda? Eu concordo plenamente com a Raíra. Eu acho que a gente tem que pensar no coletivo, né? Afinal, a gente está numa pandemia aí que está levando muitas mortes. Então, eu já tomei a minha vacina, né? E eu falo, a minha mãe é uma pessoa totalmente contra a vacina. Ela não é vegana, não é vegetariana, mas ela é uma pessoa totalmente contra a vacina. Já passou da idade dela, ela não tomou. E, infelizmente, como você disse, eu não gosto de julgar, né? Eu procuro, assim... Eu tento entender, mas eu não julgo. Então, é a escolha da pessoa, mas a gente tem que pensar no próximo. Exato. Porque eu acho, quando a gente fala de veganismo, o pessoal esquece um pouco da pessoa que fundou o veganismo, né? A frase dele é mais ou menos assim que não utilizar nada de origem animal na medida do possível e do praticável. Exato. Né? Então, se tem vacina que não são testadas em animais, vamos optar por utilizá-la, né? Mas como não tem,
né? Exato. Aí a gente precisa tomar justamente para cuidar Exato. e manter a sociedade o mais saudável possível. É igual outro assunto polêmico, né? O meu filho, ele mamou leite materno até 1 ano e 3 meses. Só que desde os 10 meses era amamentação mista, né? Os dias que ele tava com o pai era mamadeira, os dias que tava comigo era peito, ou com a minha mãe na rua mamadeira e comigo era peito. E não existe no Brasil fórmula vegana pra bebê. Fora do Brasil existe, no Brasil não existe. Boa ideia. Existem fórmulas veganas pra bebê. Veganas não, existem fórmulas que são para bebês que têm alergia à proteína do leite de vaca. Sim. Então, são leites, né? Para recém-nascido, para lactante, à base de leite de soja ou de arroz. Mas com a maioria das vitaminas, por exemplo, vitamina D, outras vitaminas, B12, tudo de origem animal. Meu filho é menos vegano por isso? Eu não acho. Não acho que ele seja, né? E falei no Instagram também, falei, ó, quem quiser julgar, quem quiser criticar, eu não tive outra escolha. Né? Precisei trabalhar, precisei voltar pra minha vida. Meu filho precisa ficar com a minha mãe. Eu não tenho tempo e saco pra ficar bombando leite, congelando. Não tenho essa paciência. E é a minha realidade. Não sou menos vegana por isso. Se você não tem paciência, imagina aquelas vaquinhas que tem que dar 30 litros de leite por dia. Meu Deus do céu. Tadinhas, Que sacrifício. Vamos mudar um pouco de assunto. Estamos na época das Olimpíadas. E uma coisa que me deixa muito triste é ver o Brasil com tantos potenciais e ganhando tanta injustiça, né? ganhando poucas medalhas. Poucas medalhas, Você como atleta, o que a gente pode fazer para mudar isso? Vocês como empresa, né? Você acha que falta patrocínio, falta incentivo para esses atletas? Não só de empresas, mas também do governo, né? Falta muita estrutura, na verdade, né? Eu vou dar o exemplo, que assim, eu vou ser bem sincera, eu não tô conseguindo acompanhar muito as Olimpíadas de perto, assistir, mas estou por dentro aí de algumas injustiças, de algumas coisas bem tristes que estão acontecendo com os brasileiros. Como atleta, eu afirmo, por exemplo, eu quero competir agora em setembro, né? Mesmo escolhendo tudo mais econômico, o biquíni mais barato, a tinta, a pior tinta que tem, tudo do mais econômico, eu como atleta não gasto menos que 4 ou 5 mil para competir e subir no palco. Se eu for ver inscrição, federação, biquíni, maquiagem, tinta, salto, preparação, tudo. Você se pinta sozinho ou tem alguém que te pinta? Eu me pinto sozinha, porque acaba sendo sempre mais barato, né? Você chegar lá e pintar é uns 250. Eu compro R$100 um kit que dura 3, 4 campeonatos. Então, assim, mesmo escolhendo o caminho mais econômico no meu esporte, ainda é muito difícil. Muita gente queria competir no fisiculturismo, mas não tem 3, 4 mil para investir num campeonato. Não tem. Hoje eu sou atleta graças a meus patrocinadores, porque eu não conseguiria bancar suplemento. Tô treinando na academia do prédio, que eu não teria como, né, ir para uma academia agora com a minha rotina. Então, assim, falta estrutura no sentido dos próprios organizadores das modalidades, né, do governo em si, ver quem está se destacando e dar ajuda, porque eu acho que o esporte, não só em questão de voltar para casa com medalha e tal, mas afasta muitas pessoas das vidas erradas, né? E no Brasil, infelizmente, muitos jovens vão para uma vida errada por falta de uma estrutura base na infância, assim, de esporte. Então, eu acho que não só pelas Olimpíadas, mas num desenvolvimento geral do Brasil, falta muito apoio do governo, de grandes instituições, tudo, quem puder ajudar, né? Porque é uma coisa que é tão... Para alguém não é nada investir ali e falar, toma, vai lá competir, né? Vai lá realizar seu sonho, mostra o poder do Brasil e não tem isso. Só no futebol. Num país que não se tem nem educação, né? Tem gente passando fome, imagina esporte. Mas é justamente isso que você falou. São tantos potenciais que a gente tem, né? Você não tem o mínimo de esporte numa escola infantil, quer dizer, põe a bola pro menino, se vira, joga bola, quer dizer, não tem outros esportes para conhecer. Se quiser fazer o judô na escolinha do Vini, se quiser o judô, é mais R$300 na mensalidade. Não dá. Não dá. Levo ele na piscina do prédio, eu tento fazer ele nadar ali, ter uma natação pelo menos comigo ali, jogar bola comigo. Porque falta esse incentivo, né? Em Portugal, a escola pública, além de dar inglês, ou mais 2, 3 línguas, escola pública, né? Ser trilingüe, é super infiltrado nos esportes, desde cedo, vários. Pelo menos uma luta, pelo menos um esporte na água, pelo menos um esporte com bola. Tem. Aí você vê a taxa de criminalidade de um país desse. Super baixa. Mesmo a gente entendendo que o fisiculturismo no Brasil deu um boom muito grande, você vê grandes canais, né? Você vê o Renato Cariani, você vê o Paulo Musi, você vê toda essa galera gerando bastante conteúdo. Mesmo assim, falta muito ainda pro esporte fisiculturismo, né? Falta muito pro fisiculturismo e para um fisiculturismo mais limpo, né? Vamos dizer assim.
Porque, infelizmente, além dessa questão do fisiculturismo ser muito proteína animal, ainda tem muito a questão do anabolizante. Então, eu acho que no Brasil ainda falta também no fisiculturismo mais abertura para falar dos atletas que, São naturais. além de veganos, são naturais, né? E uma dúvida que eu tenho, quando você se apresenta como uma atleta vegana? Pra quem me conhece, sim. É que na hora ali do campeonato, da pesagem, né? De tudo, não tem como eu chegar ali e falar, eu sou vegana. O que aconteceu uma vez foi, no último campeonato, eu fazendo a inscrição com meu filho no colo. E o árbitro olhando assim, é você que vai competir com essa barriga? Né? É seu filho? Eu falando, não é. Mas quanto tempo ele tem? Eu falei, 8 meses. Mas como que você conseguiu estar pronta pra competir em 8 meses? Eu falei, eu sou vegana. Né? Aí ele já olhou assim... Você é vegana? Com esse filho vai competir agora 8 meses pós-parto? Eu falei, sim, graças ao veganismo. Se eu não fosse vegana, talvez eu não estaria aqui. Então, eu sempre dou um jeito de falar, mas sem... Sem aquela coisa de ficar... Olhem pra mim. Não. Mas você acha que rola um preconceito quando você fala, putz, eu sou atleta e sou vegana, tô pra competir e as meninas não te olham? Até das outras competidoras, assim... Rola muito preconceito, mas rola muito interesse também. No último campeonato, no backstage, né, que a gente fica reunida ali, as atletas antes de subir no palco, fica todo mundo em volta de mim fazendo várias perguntas. Aí eu fico falando, não, como é que foi? O que você comeu essa semana? Mas como que você conseguiu? O que você comeu de carb up? Eu falo, gente, feijão, tofu, salada, né? E pra elas é muito, tipo, loucura. Surreal. Porque todo mundo que eu acompanho na minha categoria é o dia inteiro na tilápia e na clara de ovo. No café da manhã, janta, tilápia e clara de ovo. Tilápia e clara de ovo. Então, você vê alguém que não come isso, tá na soja, é muito estranho. Como que ela sobrevive, né? É. Aliás, é a primeira pergunta que as pessoas te fazem, né? O que você come? É o que eu mais escuto. Né? Exato. Eu já falo, vai lá no meu Instagram e olha, porque se eu for te falar, não paro mais. É assim. E falando nisso do fisiculturismo natural também, acho que vocês viram que eu tô com um treinador novo, Sim, o Gustavo. Ele, inclusive, hoje, ele veio lá do interior da cidade dele aqui pra São Paulo, porque tá tendo pela primeira vez na história do Brasil um curso de fisiculturismo natural. Olha que legal. E quando descobriram que ele é vegano, das pessoas que vão fazer o curso, né, vão lá pegar esse certificado para entender como é que seria uma preparação de um atleta de fisiculturismo natural, sem anabolizante. Quando descobriram que ele é vegano, o corpo que ele tem, já chamaram ele na hora para falar também no curso que ele tá indo aprender, para ele falar, dar uma palestrinha lá, porque para vocês verem como as pessoas estão interessadas, né, os atletas, quem organiza campeonato, vai acontecer então um campeonato de pessoas que não usam anabolizante, vai ter doping mesmo, exame antidoping mesmo. E ele vai ser o único vegano também. E, na minha opinião, ele é, esteticamente falando, o melhor. E aí, nem os caras do curso estão acreditando que tem um natural vegano que vai competir, personal trainer. Eu até falar com vocês dele depois sobre... Sim, já tô anotando aqui, Anota, já. porque, olha, mais potencial que eu acho, pra estar no time de vocês. Mais uma polêmica. Eu tenho a minha opinião. Dá pra ficar gigante mesmo, que nem esses grandes fisiculturistas que ganharam o Mr. Olímpia sem anabolizante? Dá pra ficar daquele tamanho sem anabolizante? Da categoria desses que você tá Open. falando, Open, Não dá, né? não dá. Agora, na categoria Men's Physique, que é o de bermuda, Sim. né? Tipo o Felipe Franco, eu acho, isso, né? até então eu achava que era impossível chegar. Eu falava pras pessoas, não, desculpa, tem que tomar alguma coisa. Eu falava. Aí eu conheci o Gustavo, Quem que é o Gustavo? esse meu treinador. Ah, tá. Porque ele tem o corpo de Men's Physique. Aí eu olhei e falei, nossa, eu sou vegana há 4 anos e, de novo, eu tô passando por o que eu passei há 4 anos atrás de sair mais ainda da bolha. Porque eu era vegana, atleta e tal, mas na minha cabeça aquele corpo precisava de anabolizante. Então agora que eu falei, nem esse corpo precisa, que foda, né? Eu até queria tomar alguma coisa esse ano, aí eu vi o Gustavo e falei, não, nem precisa. Nem preciso tomar nada. Com esse treinador e com a minha nutricionista agora, Vai embora. sim. A minha meta é ser a primeira brasileira a conquistar o Procard. Olha que legal. Existem mais de 30 mil fisiculturistas brasileiros. Nenhum vegano com Procard. Nenhum. A gente tá prestes a fazer história mesmo. E quantos não veganos tem? A todos. É. Pro, no Brasil, muitos. Ah, tem muitos. Muitos não veganos. Entendi. Vegano não tem ninguém. O dia que aparecer algum vegano ganhar um Procard, vai sair
todos os lugares. Eu acho que com o tempo, né, isso vai mudando, porque, por exemplo, a gente tem o Hamilton, que é ponta, a gente tem um tenista, que é ponta, a gente tem vários atletas no mundo. A aí. Marta do futebol é vegana, não sei se você sim. se tornou vegana agora também. Não A Marta sabia. do... Tem uma jogadora de vôlei também que entrou em contato com a gente, que é vegana. Então, realmente, em vários esportes está crescendo. Mas o fisiculturismo, ainda como é o esporte do músculo, né? Porque esses esportes é o esporte da performance, do rendimento, da agilidade. O fisiculturismo é exclusivamente músculo. Foda-se se você tem... Alongamento. Pode falar, com vontade. Alongamento, flexibilidade, se você estica, não importa. Só importa se o seu músculo tá ali grande. Então, e músculo é automaticamente associado com proteína. Né? Então, ainda é muito difícil ver vegano no fisiculturismo. Até tem um outro, mas não se destaca ainda, porque começou agora, né? Tem uma menina que eu sigo que ela tá se preparando para competir desde 2018. Nossa. Ela conseguiu estrear agora. Uma vegana também, foi muito bem. Mas tá começando agora também, então ainda tem muito chão. O fisiculturismo, eu acredito que seja o esporte mais gratificante, assim, pro atleta, porque é o esporte que você carrega o seu sucesso no seu corpo, né? Exato. Por exemplo, você vê o cara fisiculturista, você já fala, "Mano, esse cara aí é fisiculturista. Agora, um tenista, você não sabe se o cara é tenista, jogador de futebol, se é um nadador, E né? você já escutou muito assim, não do pessoal desse meio, né? Mas pessoas de fora, às vezes numa fila de supermercado, olha o corpo dela, nossa, mulher macho. Porque eu já escutei muito isso, né? Antes da gente entrar nesse mundo, eu falava, gente, como que essa mulher consegue ter esse corpo, né? Será que existe vaidade numa mulher dessa, né? E aí, Raíra, tem vaidade? Tem muita, né? Eu ainda sou muito pequena, perto das atletas assim que eu conheço que assustam. Eu olho assim para umas pessoas, para umas mulheres na rua e falo, meu Deus, né? Não é nem se existe vaidade, será que existe feminilidade ainda nela? Né? Não sei. Também. E em mim, assim, o que eu passo mais não é nem essa questão de assustar sobre feminilidade ou não, porque eu sou definida, eu tenho massa muscular, mas, né, como natural, e da minha categoria, que não precisa ser muito grande, não é nada assustador. As pessoas olham admiradas, né? Esse final de semana mesmo eu tava na praia com meu filho e a mulher não tava acreditando que era meu filho. Não é possível que você dessa barriga. Não é possível, não me conta o que você fez. Eu, dieta e treino, e sou vegana. Ai, você é vegana? Eu falei, sim, é por isso que eu consigo, por causa do alto consumo de fibras, frutas, legumes, sementes, grãos. Então, tudo flui melhor, né? Aí as pessoas ficam, nossa, faz sentido. Esses dias na academia mesmo, o cara... eu tava pegando mais peso que ele no leg press. Aí eu terminei a série assim, aí ele terminou, aí na hora da minha vez eu coloquei mais carga. Aí, nossa, vai acabar esse treino, botar um pratão de frango, né? Aí eu olhei pra cara dele, eu falei, não, soja. Soja? Eu falei, soja? Mas você não vai ficar com câncer? Eu falo, olha, eu ficaria mais ainda... Soja não, mas o frango cheio de hormônio talvez eu ficasse, né? Então ainda existe muito isso, sabe? De admirar e já associar com proteínas animais. É impossível ter assim com veganismo, mas nada que as pessoas realmente fiquem assustadas comigo, porque não sou tudo isso. Eu acho que tem um grande preconceito sobre a soja, né? A proteína da soja. E a proteína da soja é uma super hiperproteína, né? Ela tem o IPCA igual ao da carne, igual ao do leite, igual ao do ovo, mas ainda tem muito preconceito. Fala que dá tetinha em homem, essas coisas que não é verdade. Não né? é, e eu sei explicar por que não é verdade. Eu tenho o livro da soja do Dr. Lucas Caselli. E ele explica no livro por que existe esse mito da soja alterar hormonalmente os homens. Porque teve uma pessoa, um caso único, exclusivo, isolado de um rapaz há muitos anos atrás, que por dia ele tomava mais de 2 litros de leite de soja, fora que ele comia uma média de 1 quilo de soja. Ele comia uma quantidade de soja absurda, desumana por dia. Ele teve problemas na tireoide. Por causa do impacto, não era nem da soja, acho que era da transgenia, eu não sei. Eu sei que aconteceu ali um caso isolado, que foi suficiente para a indústria aproveitar e demonizar a soja para, né, ninguém querer substituir a carne por ela. Mas é assim, esses mitos da soja são todos desmistificados nesse livro do Dr. Lucas Caselli, que é recente. E eu já, que nem esse cara da academia ontem, eu já indico o livro porque
tudo que as pessoas argumentam de errado da soja tá desmistificado. O próprio Paulo Musi, que é um médico que consome carne e tal, tem um vídeo dele no YouTube, a galera coloca assim, Paulo Musi sobre soja. E ele é super a favor da soja. Ele fala, isso é tudo invenção. E tem todo o lado também da agropecuária, que quer que você consome bastante carne, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que você acha dessas grandes empresas lançarem produtos veganos, como Sadia, Seara? Qual que é a sua Eu acho muito opinião? bom. Eu acho muito Por bom. quê? Porque eu sei que vai ter muita saída, vai ter muita demanda, né? Eu incentivo as pessoas mesmo a mostrar que tem saída para essas empresas, né? Que as pessoas gostam de sentir o gosto da carne, mas não querem comer carne. Elas gostam do sabor. Eu sou apaixonada pelo quibe da Seara. Sou apaixonada. Pra mim é o melhor quibe que eu já comi na vida. E é da Seara. É muito bom. Fora que ele é super nuggets deles é bom. proteico, né? É muito bom. E aí as pessoas, não vou comprar porque eles estão matando animais. Eu falo, tá. Só que se eles não tiverem uma resposta que tem lucro, tem saída para esses produtos que não matam animais, eles nunca vão parar de matar os animais. Se eles começarem a produzir e ninguém comprar, aí que eles vão matar mais animais mesmo. E eu conheço pessoas que não são veganas, não são vegetarianas, mas preferem comprar esses produtos da Seara, da Sadia, porque sentem um melhor sabor, mais leve. E não fica com aquela sensação de comer um boi, literalmente. Preciso dormir 5 horas agora, depois do almoço, né? Não tem isso. Não tem. Então é uma das vantagens também. O meu irmão mesmo, ele é super carnívoro, como ele fala, né? Eu já tentei explicar que ele não é, mas pra ele é, então tá bom. Ele é apaixonado por hambúrguer vegano. Apaixonado de me ligar e falar, você vai pedir veg burger hoje? Eu falo, não vou ouvir, mas pode pedir, vou avisar eles e tal, que você vai pedir. Apaixonado. Pra ele troca o McDonald's, Burger King por aquele lanche vegano pelo gosto e porque depois ele não fica estufado, não morre, né? Não precisa dormir. Mas eu tenho um sobrinho, ele tem 9 anos, e ele vai na minha casa, ele não quer comer nada, porque ele fala que na minha casa só tem comida vegana. E aí a gente faz nuggets pra ele, eu falo, esse daqui, ó, é nuggets. Ele come e nem sente a diferença. Com maionese vegana da Helma. Então, é nesses casos principalmente, né? Que eu acho que é super importante. Eu vejo o Vini quando ele estiver uma festa infantil. Vai ter quibe, vai ter coxinha, vai ter tudo, né? Eu não vou ter problema nenhum em montar uma lancheirinha pra ele com as mesmas coisas, coxinha, quibezinho vegano, pra ele ter o mesmo prazer. Eu não vou privar falando, você não vai comer, você vai... Toma essa maçã aqui pra você comer lá, quando todo mundo estiver comendo coxinha. Não. Então, é nessas horas que eu vejo como é importante ter esses produtos. Mesmo que venha de uma empresa que tá explorando animal, pelo menos tem pras pessoas que estão na transição, pra alguém que tá começando a entender, não se ficar frustrado, né? Porque eu acho que até que essa restrição, se eu falar pro Vini agora, não, você não vai comer nada disso. A hora que ele se sentir liberado, ele não vai mais querer parar de comer. Mesmo porque vegano não come só salada, né? Poxa, eu sou um vegano que gosta de comer batata frita, mandioca frita, polenta frita. Eu como, né? É um vegano. Lógico que você tem o seu lado de saúde, né? Mas eu acho não, mas eu como também. Vegano Coca-Cola, né? Eu como também, não vou mentir, não vou ser hipócrita. Não sou atleta o ano inteiro, não. Raira, assim, infelizmente a gente vai ter outras oportunidades para fazer outros podcasts. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem que a gente repita esse podcast, vai lá no nosso Instagram, comente, dê sugestões de perguntas. Você tem alguma dúvida? Olha, eu vi um post no Instagram de vocês que eu fiquei de perguntar, não perguntei, né? Vocês foram autorizados isso pra vender lá fora? Exato. A gente foi aprovado pelo FDA, que é Food Drug Administration dos Estados Unidos, que dá autorização pra gente vender para o mercado dos Estados Unidos, automaticamente Canadá, né? Isso. E porque a gente está com um projeto super legal de começar a venda nos Estados Unidos. A gente decidiu fazer essa solicitação aos Estados Unidos, né? Mais especificamente ao FDA, porque a procura de fora, Portugal, Estados Unidos, é muito grande, Isso né? que eu ia falar pra vocês. Então, assim, o pessoal entra muito em contato com a gente. Não dá pra mandar pra Europa, não dá pra mandar pros Estados Unidos. Mesmo esses lugares tendo uma variedade muito grande de produto vegano. Eles querem dar preferência pra quem é do Brasil. Então a gente decidiu e a gente tá com um projeto muito legal lá que acredito que até dezembro
a W Vegan já esteja no mercado Nossa, tô americano. arrepiada. Que tudo. Que minha meta é pegar o meu Procard e competir na gringa só, né? Que é onde eles pagam em dólares. Aqui eu pego o Procard e ganho R$200. Lá eu ganho $200, mesmo que eu não fique em primeiro lugar, quarto. Então a minha meta é pra lá, imagina. Eu saí do campeonato lá e já falei, gente, ó, aqui nessa loja vocês encontram tudo que eu usei pra ficar assim. E é legal porque agora, depois que a gente fechar nos Estados Unidos, onde já tem um parceiro comercial, a gente vai pra Europa. Eu acho que pelos campeonatos que você participou lá em Portugal, tem muita gente de Portugal todos os dias mandando mensagem. Já estamos na China, não estamos vendendo ainda, mas já teve as conversas comerciais e tudo. Inclusive o parceiro já comprou uma parte para experimentar no mercado A chinês. gente já exportou, já mandou pra China. Então Meu tamo Deus. indo, Então, essa tamo era a minha indo. dúvida. Que legal que eu tirei ela agora, que eu queria realmente confirmar isso. Que só sucesso. Cara, eu vou ser bem sincero pra você no final desse podcast. Eu não gostei da sua entrevista, eu achei muito fraca. E a gente tá cortando seu patrocínio agora. Você tá acreditando ou não? Não, pelo amor de Deus, eu preciso muito disso. Você Não, é só pra render uma polêmica, entendeu? Você tem que fazer cara de mal. Não, pelo amor de Deus. Não. As empresas Não, que tô cortaram brincando. parceria comigo, Fala olha, um pouquinho disso, das empresas que você já teve parceria e não deu certo. não deu certo porque eu engravidei. Muito triste, muito Nossa. triste. Mas quem era? Você pode falar essas empresas? Eu engravidei, tive que trancar a faculdade e, assim, não só engravidei e tranquei a faculdade, eu fiquei com uma depressão horrível na minha gravidez, né? Eu não Mas conseguia... a gente já era parceiro, não era ou não? Não, a gente se conheceu no final da minha gravidez. Foi isso que mais me impressionou em vocês. Porque vocês acreditaram em mim, eu estava com o Vini na barriga. Quem garantia que eu ia voltar a ser atleta, né? E ficar melhor do que eu era? Ninguém garantia. Só eu sabia dentro de mim que isso ia acontecer. Tentei falar isso para outros patrocinadores, infelizmente não. Ela engravidou, então provavelmente ela não vai ter mais como construir massa muscular, então provavelmente ela não vai mais vender. Nossa, E foi uma coisa que o Alan comentou comigo logo que ele te conheceu, que eu não tive a oportunidade, né? Eu estou te conhecendo hoje aqui pessoalmente, que é um grande prazer. Obrigada. Te acompanho, te admiro. Obrigada. Eu falo que é um exemplo de mulher, de mãe, de vegana Obrigada. e atleta. Então, assim, é muita admiração. E é muito, muito importante pra gente ajudar, né? Pessoas como você, como outras pessoas que a gente patrocina. E quando o Alan comentou de você, falou assim, Fê, hoje eu conheci uma atleta vegana e ela está grávida. Primeira coisa que passou na minha cabeça foi assim, poxa, que demais, né? Que demais. Olha a Então, diferença da mentalidade, né? é muito diferenciado, né? É. Porque hoje, de verdade, a gente não pensa naquela coisa só comercial, só em dinheiro, né? Uma empresa, ela gira em volta de um financeiro. Mas nós, como veganos, e nos tornamos veganos por causa da empresa, né? Então, hoje a gente foca muito em conseguir atender essas pessoas, em conseguir suprir com produtos, com qualidade, né? E com humanismo, Sim. que eu acho que tá acima de tudo. não é todo mundo também, que tem dentro... Ah, você consegue me patrocinar, mas aí o cara, né, não se esforça. Claro, não, né? existem exceções, né? Então, exatamente. O que mais as pessoas sentem, as pessoas se identificam com pessoas, né? E no Instagram, por exemplo, quando eu posto uma receitinha com vocês, coloco o produto e coloco arrasta pra cima. Muita gente arrasta. Agora, quando eu apareço lá e falo, gente, a W Vegan olhou pra mim, o Alan olhou pra mim, eu tava grávida, ele falou, não, eu confio em você, eu acredito em você. Então, assim, até isso para as pessoas que vão comprar, entre escolher uma empresa que só vende um produto vegano e escolher uma empresa que vende um produto vegano, acreditou numa menina grávida de 21 anos, falando, não, eu vou voltar a competir, sabe? Deu essa força. Os meus seguidores, as pessoas que me seguem, elas não só me seguem, elas me acompanham, elas gostam muito de mim. Eu encontro pessoas nas feiras, elas vêm me abraçar, assim, chorando, meu Deus, é você. Então, o que eu falar para eles, eu falo, gente, podem comprar com essa empresa porque eles acreditaram em mim quando literalmente ninguém acreditou. E se eu tô aqui hoje te inspirando, se eu tô mostrando para você alguma coisa e te fazendo aprender, é porque eu não tô sozinha. Né? Desde antes do meu filho nascer, já tinha um suporte comigo que fez toda a diferença. E as pessoas sentem a sinceridade no que eu falo. E agora todo mundo quer te patrocinar, né? Quer tirar Sim. da bebida. Aquela empresa lá já veio de novo, mês passado, Mas com eu outra posso te proposta. falar, essa empresa, lógico, a gente vai falar o nome da empresa, mas teve um atleta que a gente patrocinava, Eu vi. Ele foi pra empresa. Eu vi.
Aí a semana passada ele chamou a gente, falou que não deu certo, que a empresa prometeu e não cumpriu, que não sei o quê, não dá pra voltar. Falou, ó, vou ter que analisar, vou ter que ver, porque ele entrar outros atletas. Então, tomar muito cuidado com os patrocínios, que às vezes você tá no auge, né? Isso não é pra você, que a gente sabe que não. Mas pra muitos atletas aí, se a empresa confiou de você desde o início, poxa, não é que depois que você fez o sucesso, você vai... Exatamente. Lógico que tem valores, né? Se o cara chegar e falar, vou te Claro. pagar 100 mil por mês, pô, aí a gente entende, sabe? Poxa, Né? Mas Né? trocar Vai lá. apurar é complicado, né? É bem complicado. Eu acho que por 100 mil eu ia. Mas menos que vocês são muito mais que o dinheiro e o suplemento. É o que eu falo até pra minha família mesmo, né? Nem vocês acreditarem em mim. Queriam me internar. Essa empresa olhou no meu olho e falou, não, eu confio, tá aqui. E realmente, tem os merecedores e os merecedores, né? sim. Aqui, meu Deus. o seu pedido. Esse é o seu Obrigada. pedido. Faltou o meticobalamina que tá aqui, mas Tá depois bom, você tá pega. bom. Deixa eu pegar já agora. Eu pego lá depois. E esse aqui, ó, Raira, ó, esse aqui você não vai mostrar pra ninguém. Só Tá. quando você sair. Tá. Você vai experimentar. É. Vai ser o nosso futuro lançamento. Ó. Então, experimente, veja o que você Já acha. quero, Daqui os seus obrigada. produtinhos que você pediu pra gente no vídeo. É, E muito gratidão. obrigado pela participação. Ah, eu que agradeço. Foi muito bom. Foi muito legal. Foi ótimo, um prazer mais uma vez. Obrigada. E a gente tá junto aí. Primeiro Sim. podcast da WViga. Exato. Muitas emoções aqui hoje. Muitos furos, pessoal, mas a gente vai melhorando. Com o tempo a gente vai melhorando. Obrigado, Primeiro então. foi ótimo. Obrigada Obrigada. mesmo, gente. Valeu, tchau, tchau, galera. Abraço. Tchau, tchau. Até logo.